Oi, pessoal, tudo bom? No vídeo desse mês a gente vai falar sobre equilíbrio. Acho que a primeira imagem que vem na nossa cabeça quando a gente pensa em equilíbrio é a imagem de uma balança, né? Daquela dos pratinhos. Tanto que, né, no zodíaco, para quem curte, o símbolo do signo de Libra é uma balança, né? Tanto que algumas pessoas dizem que é o signo da balança. E aí todo mundo diz assim, Libriano é muito equilibrado, né? Porque a gente acha que esse símbolo, essa questão da balança, né, os dois pratinhos estarem no mesmo nível, significa que tá tudo em equilíbrio, né? Mas quando um pratinho tá embaixo, o outro em cima, a balança não tá equilibrada? Ela tá. Porque o que equilibra a balança é o eixo central dela. Ela não cai, não é? Não é porque um pratinho tá mais alto e outro mais baixo ou vice-versa, né? Que a balança cai. Ela continua lá, com seu eixo no lugar, não é? E ela continua equilibrada, né? Porque na verdade, já de cara, pensando nessa figura, né? Equilíbrio é esta compensação. Quando uma coisa está muito alta, a outra está muito baixa. Até queria contar para vocês, que eu acho interessante, né? Como foi que surgiu esse vídeo do equilíbrio, né? Eu tive um problema aqui em casa com o telhado. Não vou contar a história inteira porque é muito comprida. E aí começou a chover dentro de casa e tira, né, põe toalha, tira balde de água e tal. E aí um dia eu descendo as escadas de casa com um balde cheio de toalha molhada numa mão e um balde vazio, né? Na outra, eu percebi que eu colocava o balde mais pesado lá embaixo, né? Mas que esse balde levinho eu subia. E isso me fez lembrar dos equilibristas, né? Já percebeu? Os equilibristas, né? Eles se equilibram. Estar equilibrado é, assim como lá na nossa figura da balança, é não cair, né? Não é tá igual se você pensar no equilibrista com vara, a vara ele vai, né? Ou de guarda-chuva, né? Como no circo, ele vai movimentando tanto essa vara quanto esse guarda-chuva, de forma que eles façam uma espécie de contrapeso, para que o eixo não se perca, né? E essas são reflexões já de cara interessantes, né? Porque são reflexões que a gente não costuma fazer muito. E a gente não costuma fazer muito porque a gente assumiu aqui na nossa cabeça, né? E se você se lembra, a gente já fez um videozinho sobre crença e quanto essas crenças impactam nas nossas escolhas e na nossa vida, né? E é por isso que é tão importante a gente discutir alguns conceitos que estão bem arraigados na nossa mente, né? Imagina, né? A gente acha que equilíbrio é uma questão de estar estável, de estabilidade. Se eu estiver estável, eu estou equilibrado. Será? Vou oferecer aqui uma outra figura muito interessante. Quando você pensa, você tem uma pessoa que está no hospital em coma, super doente. Você vai lá conversar com o médico, pergunta, doutor, como ele está? E o doutor ou a doutora olham para você e dizem assim, ela está estável. Aí você respira aliviado. Está estável. O que é estar estável? Está estável é não estar pior, é não estar piorando, o quadro dela não está se agravando. É verdade. E isso já é um bom motivo para se comemorar. Mas também quer dizer que o quadro dela não está melhorando, né? E essa pessoa que está estável, ela está doente em coma. Então, assim, do ponto de vista físico, do ponto de vista da saúde, ela não está equilibrada. Não é uma pessoa equilibrada do ponto de vista da saúde, é uma pessoa que não está doente, é uma pessoa que está saudável. Ou que, né, tem
pequenas questões físicas, né? Profundidade, uma gripezinha, uma dorzinha de estômago, um enjoo. Essas coisinhas que fazem parte de ser humano, né? De ter um corpo físico, de passar mal de vez em quando, né? Isso faz parte. E isso não necessariamente nos desequilibra, quer dizer, a gente é capaz de ter essas coisas todas e não deixar as nossas atividades de lado, né? A gente não se desequilibra, a gente continua, nosso eixo continua lá. Ele não cai, né? Se a gente cai de cama, olha que interessante, cai de cama, né? Então, aí a gente já está um pouco mais desequilibrado. Mas nesse caso do paciente que a gente está falando, né? Ele está lá, comatoso, numa cama, não tem consciência. Mas o médico fala para vocês assim, não, isso está estável, né? Bom, então talvez estabilidade não seja exatamente equilíbrio. E talvez não seja a única coisa que a gente deva procurar. Porque você pode estabilizar em cima, né? O avião estabiliza a uma certa altura, né? A gente pode estabilizar embaixo, talvez um submarino estabilize a uma certa profundidade. Veja, né? A estabilidade pode existir em qualquer nível, né? Eu estou brincando aqui com o avião e com o submarino, mas a estabilidade pode existir em absolutamente qualquer nível. Interessante. Então, estabilidade não é equilíbrio. Os budistas gostam da figura do caminho do meio. Tenho muitos amigos budistas e, no geral, eu gosto bastante até da filosofia. Eu acho que a filosofia tem coisas riquíssimas. Mas essa história do caminho do meio me incomoda um pouco, vou falar a verdade, né? Porque ela me lembra, me remete a uma outra figura religiosa, né? Que é Jesus. Que lá no Apocalipse de João diz: sejam frios, sejam quentes, mas eu cuspirei os mornos da minha boca, né? E o caminho do meio não é essa coisa de ser meio morno, né? Mas a gente acha que é legal ser morno, porque a gente acha, né? A gente acredita que se a gente for morno é porque as coisas não estão nos afetando e que equilíbrio é não ser afetado. Será? Pensa numa orquestra, né? Vamos mudar um pouco. Pensa numa orquestra. Na 9ª Sinfonia de Beethoven, por exemplo. Você tem inúmeros instrumentos tocando ao mesmo tempo. Cada um num tom, cada um de um jeito, cada um numa frequência diferente, uma frequência sonora diferente. Mas tudo isso se encontra, se harmoniza, se equilibra para produzir uma música. Então, olha só que interessante. Talvez equilíbrio, mais do que tudo, seja harmonizar. Harmonizar o quê? Né? Harmonizar tudo, né? Harmonizar em você tudo que você sente, né? A gente sempre fala da questão do acolhimento, de aceitar quem você é, de aceitar o que você sente. Tá triste? É engraçado isso, né? Se você tá muito triste, alguém vai olhar e falar assim, ai, você tá meio desequilibrado, né? Mas se você estiver muito alegre, ninguém vai chegar pra você e dizer assim, ai, você tá meio desequilibrado. Não é? Não conheço. Nunca vi. A gente está dando valor ao equilíbrio, então, né? A gente está dando valor às coisas. Então, estar alegre é bom. Então, se eu estou muito alegre, está tudo bem, eu não estou desequilibrada. Estar triste é ruim, é chato, é desconfortável. Então, se eu estou muito triste, aí está desequilibrado. Não, né? Se eu tô muito alegre, eu tô muito alegre. Minha balança da alegria tá aqui em cima, a minha da tristeza tá aqui embaixo, tá tudo bem, eu continuo aqui. Se eu tô muito triste, é o contrário. E tá tudo bem também, eu continuo, né, inteira. A gente podia pensar que o desequilíbrio
na gente, né, é aquilo que faz com que a gente reaja ao invés de agir. Lembra do nosso vídeo essa reação? É uma perda rápida de equilíbrio, mas é uma perdazinha de equilíbrio. Mas isso não quer dizer que eu não possa agir com braveza, com raiva, com tristeza, com alegria, com serenidade, com o que quer que venha das situações que eu passo na vida, porque passar pela vida sem ser afetado não é sinal de equilíbrio, né? Aliás, é um grande desequilíbrio, porque você está deixando, né, o seu lado emocional, sei lá no nosso videozinho de chamada para esse vídeo, eu usei aquela figurinha, né, do equilibrista com uma vara de um lado, o coração de outro, o cérebro. Equilíbrio é fazer com que estas partes estejam igualmente aceitas, trabalhadas, desenvolvidas, conhecidas, né? Mas, como a gente não é tão simples como o coração e o cérebro, nós ainda temos, né, que equilibrar nosso corpo físico, a nossa vida social, o nosso nosso impacto ambiental e a nossa dimensão espiritual, que pode ser budista, cristã ou não ser, né, ou ser ateia, mas é uma dimensão espiritual. Vocês sabem que eu, né, que eu faço bem essa distinção, quer dizer, o fato de você não ter uma religião, ou de você não acreditar em nada que se remeta à espiritualidade, não quer dizer que você não tenha uma dimensão espiritual, só quer dizer que você, neste quesito, preferiu optar por dizer isto aqui para mim não existe, não tem problema, né? Mas essa é a sua dimensão espiritual. Essas coisas todas têm que estar equilibradas, elas têm que estar presentes, né? Elas têm que estar consistentes, né? E coerentes, né? Importante. Coerência. Coerência, então, é um ponto importantíssimo quando a gente fala de equilíbrio, não é? Como é que a gente vai se equilibrar internamente se a gente não for coerente? Coerente com o quê? Com a gente, né? Com a gente mesmo. A coerência que se exige, a menor delas, né? E talvez a maior delas, seja a coerência com a gente mesmo. É viver segundo aquilo que eu digo, que eu acredito. E você pode achar que é fácil, mas presta atenção, não é fácil não. Sabe aquela coisa do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço? É o que mais tem no mundo, né? Aí você olha e fala assim, ai Ana, que beleza, né? Deve ser ótimo. Você deve ser de uma paz, de uma tranquilidade, não deve ficar irritada nunca, nunca fica nervosa. Não, gente, fica irritada, fica nervosa. Sabe por quê? Porque eu sou um ser humano. Talvez a diferença seja que isto não me incomoda, né? Quando eu fico irritada, eu fico irritada. E expresso a minha irritação de uma forma adequada, às vezes contundente, né? Porque afinal de contas eu estou irritada e quero que a pessoa perceba que eu estou irritada, não vai adiantar nada, né? Eu sempre digo, né, a nossa agressividade, ela é fundamental para que a gente estabeleça limites, né? Para que a gente não se sinta invadido, não se sinta constantemente violado, né? Porque se alguém vai passando dos seus limites o tempo todo, você acaba se sentindo constantemente violado. Mas eu falo para vocês, isso também não quer dizer, tudo isso que eu tô falando aqui, que eu consiga manter o meu equilíbrio 100% do tempo. Para mim tem sido muito difícil, e talvez para você também, né? Equilibrar a coisa do trabalho com a casa, porque eu trabalho de casa, né? Então, eu faço vídeo de casa, eu atendo online, portanto, tô trabalhando de casa. Eu dou curso online, tudo que eu faço hoje eu faço a partir da minha casa. Isso significa que, né, como eu estou em casa,
As atribuições domésticas são minhas também. Né? Então eu tenho que equilibrar essas duas coisas. Né? Nessa hora eu me sinto um pouco como aqueles equilibristas que estão em cima de uma roda, da bicicleta, com os pratinhos, assim que eu me sinto nessa hora. Não vou mentir pra vocês, não. Né? E às vezes é demais, né? Às vezes eu olho e falo assim, cara, não tô conseguindo fazer tudo ao mesmo tempo. Né? E isso me estressa. Então pronto, desequilibrou completamente, porque não pode. Desequilibrei. Me estressa, eu reconheço que me estressa, eu reconheço que eu não tô conseguindo, né? E eu vou tentando me ajustar, e na medida em que eu reconheço que eu não tô conseguindo, que eu reconheço que eu fico tensa, que eu reconheço que eu fico irritada, tudo isso se acalma em mim. E não impede que eu realize o meu trabalho. Né? Olha só que coisa interessante. Né? Não me paralisa. Né? Eu não fico parada, feito uma egípcia, como né? Apesar de tudo isso, eu continuo me mobilizando, me arranjando, me arrumando. Então, quando a gente fala isso, a gente também fala que equilíbrio, talvez é essa arte, né? De se adaptando, né? De se arrumando, se organizando dentro do que as situações nos trazem, né? Às vezes a gente fica irritadíssimo com alguma coisa que alguém fala, com alguma coisa que alguém faz, porque a gente simplesmente olha e fala assim, não sei o que fazer com isso. Eu não sei como me adaptar a esta situação. Né? E a gente fica irritadíssimo. Mas a gente fica irritado porque a gente não consegue, naquele momento, assumir que a gente não sabe o que fazer com aquilo. Né? Porque a gente se cobra muito, a gente tem que ter solução para tudo, bem, a gente não tem solução para tudo. Né? Esses dias o rapaz que veio arrumar o telhado virou para mim, porque deu um outro problema, ele virou para mim e falou assim, não, dona Ana, tá tudo bem. Só não tem solução para a morte. E isso era uma coisa que a minha mãe dizia, né? Para tudo na vida tem solução, só não tem solução para a morte. E aí eu virei para ele, né, depois de quase 60 anos que eu ouvi essa frase, né, várias vezes na vida. Eu olhei para ele e falei assim, sim, porque a morte não é um problema. A morte é uma solução em si. Aí ele me olhou assustadíssimo. Eu falei, sim, veja, depois que eu morrer, se o telhado pinga, se o telhado não pinga, se tá consertado, se não tá consertado, não faz a menor diferença. Isso não quer dizer que eu desejo morrer e acho lindo morrer, não é isso. Mas é também entender, né? Tirar um pouco dessa coisa da nossa visão de que, nossa, a morte é um problema. A morte não é um problema, a morte é um fato. Né? Fatos não são problema. Lembra? Eu já falei disso aqui, eu acho. Um fato é só um fato, ele não é um problema. E veja, dá até para falar de forma divertida desse assunto. Então, né, talvez a nossa capacidade de equilíbrio, ela também tenha muito a ver com tudo isso, né? Com a questão de harmonizar os nossos sentimentos em momentos bons ou maus, né? Em todo momento que nos afeta. A nossa capacidade de se adaptar a novas situações que vão surgindo e aparecendo. E não precisa se adaptar no automático, né? Nós somos seres humanos, não robô, não tem chavinha para virar e dizer assim, pronto, mudou a situação, muda a chavinha, agora tá. Não. Demora um tempo. A gente às vezes tem que testar algumas coisas para ver o que dá certo. Às vezes vai dar errado e a gente tenta de novo. Equilíbrio tem a ver com entender qual é o problema, né?
Isso é uma das outras coisas que eu tenho percebido muito, né? Eu acho que as pessoas ficam às vezes desesperadas em busca de uma solução, mas elas nem entenderam qual é o problema. E aí, volta lá para a matemática, né? Os nossos problemas da matemática. Se você não entender o problema, você não chega na solução. Se você não entender o enunciado daquele problema, quais são as teorias matemáticas que estão por trás daquilo, se você não aprendeu, né, como usar as fórmulas adequadas para solucionar aquele problema matemático, você não vai solucionar o problema matemático. Então, né, equilíbrio, ser capaz de entender o problema, muito antes até de encontrar a solução. Óbvio, a gente quer encontrar a solução, mas para encontrar a solução a gente precisa conhecer o problema, né? A gente precisa entender o problema. E aí, a hora que a gente entende o problema, o segundo passo é achar a solução. Não. O segundo passo é entender quais são os instrumentos, né? Quais são as fórmulas que a gente tem, que a gente sabe, que a gente conhece, que a gente pode aplicar aquele problema para chegar na solução, né? Lembrando que, como na matemática, se você aplicar a fórmula errada, a solução não vai dar certo. Mas na vida tem uma vantagem que não tem ninguém te dando nota, a não ser você mesmo, eventualmente, né? Para com isso que não vale a pena. Quando você usa a fórmula errada e não dá certo, você pode voltar e dizer assim, essa fórmula não funcionou, deixa eu usar outra. Talvez seja importante até olhar e falar assim, será que eu entendi bem qual era o problema? Não? Isso é equilíbrio, né? Equilíbrio é esta coisa de harmonizar. O meu pai, ele dizia, né, que equilíbrio não é tocar só no meio do piano, né? As teclas do meio do piano. Equilíbrio é a capacidade de tocar em todas as teclas e fazer uma música. Você tem que poder ir, né, para as extremidades do piano e voltar para fazer uma melodia parecer. Isso é equilíbrio. Nossa Senhora, cada coisa que a gente aprende aqui. Portanto, equilíbrio é a nossa capacidade, ele está intimamente ligado, vamos dizer assim, à nossa capacidade de usar todos os instrumentos, todas as ferramentas, todas as notas que a gente tem, né? E esses instrumentos, essas notas, essas capacidades são a nossa mente, claro, racional, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente aprendeu formalmente. As nossas experiências, aquilo que a gente viveu, né? Já dizia Einstein, né? Loucura é fazer as coisas sempre do mesmo jeito, esperar resultados diferentes, né? Então, se a gente já fez de um jeito e não funcionou, vamos retomar isso aí, né? Equilíbrio é a capacidade de usar as nossas emoções, os nossos sentimentos. Porque são as nossas emoções e os nossos sentimentos que também nos trazem a capacidade de empatia, né? A capacidade de entender e compreender o lugar do outro. Então vamos usar, né? Tô com raiva, por que eu tô com raiva? Tô com raiva porque eu tô me sentindo agredido. Tô com medo por quê? Porque tenho incertezas a respeito. Eu não estou 100% seguro deste caminho, né? Não tem problema ter medo, né? Medo. Não é pra surtar, virar paranoico, arrancar os cabelos, achar que o mundo tá acabando, né? Esperar a invasão alienígena ou a ira divina, não é isso. Não é isso. Isso é um medo extrapolado, né? É uma paranoia, é um pavor, não é medo. É pavor, é pânico, não é medo. Medo tem concretude, né? Medo tem referência na realidade, nos fatos e na experiência, né? Às vezes, eventualmente, a gente ficou com medo porque a gente passou por tanta experiência ruim num determinado campo da vida, né? Que a gente
Fala assim, não quero mais esse negócio. Este medo, ele é um medo que, apesar de justificado e natural, mas ele tem mais a ver com a gente entender por que foi que a gente escolheu aquelas vezes este determinado caminho. Se a gente mudar de caminho, a gente talvez não precise ter medo, né? Coisas que nos deixam alegre, coisas que nos deixam feliz, né? Coisas que nos deixam triste. Usar todas essas ferramentas, perceber o que cada situação nos traz, como ela nos afeta, o que ela nos pede, né? E agir a partir daí, isso é equilíbrio, né? Pode, tô triste, tá triste, tô triste hoje, não tô a fim de conversar, vou ficar aqui quietinha no meu canto, né? Eu quero ver uma TV e tal. Ou tô cansado, né? Cansado, não quero conversa, que é uma coisa mais física, né? Mais fácil pra gente. Nossa, tô super alegre hoje. Vamos pôr uma música, vamos cantar, vamos dançar, vamos sapatear em cima da cama, vamos pular em cima da cama, né? Porque eu tô alegrérrima hoje. Também não tem problema. O que te deixou alegre? Ah, isso. O que te deixou feliz? Ah, isso. O que te deixou com medo? O que é essa coisa desconhecida, né? Que parece que vai te atacar? Olha, tô ansioso. O que você tá fazendo com você? Tá ansioso por quê? Né? O que é que tá te causando ansiedade? Qual é? Que ansiedade, né? Eu digo, é a doença do futuro, né? A doença do futuro, porque no futuro as pessoas são ansiosas, não, porque as pessoas já são ansiosas hoje, mas a doença do futuro no sentido de que a ansiedade é, né, ficar pensando no que vai acontecer amanhã, o mês que vem, ano que vem, daqui 10 anos, né? Aí fica ansioso, ai, porque se eu não fizer assim, se não acontecer assado, porque aí daqui a um mês, porque daqui 45 dias, porque aí em 2021, né? Eu tenho brincado muito com pessoas mais íntimas, dizendo assim, eu fico aqui sentado, esperando para abrir meu Facebook no início de 2021, lá pro março, eu vou dar uma chance, lá pro março de 2021 e ver aquele meme, 2020, seu lindo, volta, que saudade de você, né? Porque a gente não, como a gente tá vivendo sempre na frente, não vive agora, né? Daí, depois que o tempo passa, a gente olha e fala, nossa, nem era tão ruim, podia ter feito tanta coisa, mas não fez, porque estava olhando lá na frente. A ansiedade é um desequilíbrio, né? Porque ela nos impede, ela nos tira do eixo. Mas ela só é um desequilíbrio se você não entender, na verdade, a sua ansiedade. Porque se você é uma dessas pessoas ansiosas, né? Eu quero fazer, eu preciso resolver, tem um monte de coisa para resolver e tal. Isso me deixa ansiosa, eu quero fazer e resolver. Você consegue se organizar, usar essa ansiedade como uma energia produtiva, né? O que é desequilibrante na ansiedade, né? É a coisa de ficar no amanhã, girando, amanhã não faz nada, só pensa no amanhã e só vive da ansiedade. Bom, então até a ansiedade tem o seu ponto positivo, é uma questão de equilíbrio. A minha mãe dizia, tudo em excesso faz mal. Né? Tudo em excesso faz mal. Né? E a gente pode concordar com o oposto, dizendo que tudo na medida certa faz bem. Talvez não tudo, né? Tem umas coisas que a gente podia descontar. Mas, enfim. E não pense que minha mãe era a pessoa mais equilibrada do mundo, porque, por exemplo, ela era super workaholic, trabalhava feito uma louca, né? Mas, como diz uma outra amiga minha, primeiro ouvido que ouve é o de quem fala. Eu sempre me lembro disso quando eu tô fazendo vídeo, por isso que eu divido tanto com vocês as minhas experiências, né? Até porque eu também acho importante que na medida que a gente vai conversando, você vai ouvindo um pouco das minhas experiências, de como de como eu construo esses pensamentos, do que acontece na minha vida, né?
você entenda que você não está sozinho no mundo nem no universo. Né? Aquelas coisas, é muito engraçado isso. Aquelas coisas que a gente faz questão de que ninguém saiba a nosso respeito. Né? Normalmente, normalmente aí, habitualmente, melhor dizendo, são aquelas coisas que todo mundo tem. Absolutamente todo mundo tem. A gente esconde porque de alguma maneira a gente acredita que essas coisas não são bonitas, não são boas, a gente não quer que os outros saibam. E aí a gente fica se sentindo tipo um estranho, né? Sou um ser estranho, eu sinto tal coisa em tal situação, né? Não posso, o que as pessoas vão pensar quando elas souberem? Bom, vou te contar, elas não vão pensar nada porque elas se sentem iguais na mesma situação. O nosso silêncio sobre como a gente se sente, o nosso disfarçar sobre quem somos e como somos, ele nos afasta. Ele não nos aproxima. E talvez essa tenha sido uma das grandes armadilhas nas quais a gente caiu, né? Porque a sociedade, as regras que se estabeleceram, elas se estabeleceram muito nesse sentido, né? Olha, se a gente fizer um negócio que todo mundo for meio igualzinho, assim, aí todo mundo vai se sentir pertencente, porque isso é muito importante na nossa vida, né? A sensação de pertencimento é muito importante na nossa vida, na vida de todos nós. Só que assim, né? Colocar um padrão que ninguém consegue seguir. E aí todo mundo faz um esforço enorme para disfarçar, para fingir que é o que não é, né? Porque assim, se sente pertencente, mas não se sente pertencente porque você sabe que você não é aquilo. É uma bagunça. Fizeram uma bagunça na nossa vida. E nós estamos aqui para desfazer essa bagunça, não é isso? Inclusive, né? E como desfazer essa bagunça? E como se equilibrar? Vou repetir: autoconhecimento, acolhimento, saber quem você é, conhecer as emoções que cada situação te passa, entender como você age diante delas, quais são os motores que estão funcionando aí, que fazem com que você tenha esta ou aquela resposta aos estímulos que você recebe, né? Que é a tal da reação, né? Ou a ação. Se você já tiver um pouco mais equilibrado, você já decidiu que você não quer mais ser beira de cama, né? Ou bola de bilhar, né? Você quer sair da briga de bar e que você quer ser você. Você quer agir em cada situação, como cada situação pede que você age, não como o resto do mundo acha. Afinal de contas, é em você que aquilo tá doendo, né? Ou não doendo, ou te dando prazer, né? Não importa. Então quem tem que decidir é você, não é os outros. Mas são coisas que são muito importantes da gente perceber se a gente quer alcançar o nosso equilíbrio. O equilíbrio tem a ver com o autoconhecimento, o equilíbrio tem a ver com a identificação do que sentimos, né? Com entender, conhecer, reconhecer as nossas emoções, até os nossos pensamentos, que de vez em quando a gente pensa umas bobagens. Quem nunca, né? Aliás, quem não, né? Porque acho que a gente deve chegar até a morte pensando umas bobagens, não tem outro jeito. Mas não tem problema, não. Tá, tudo bem. É assim que eu sou, é assim que você é. E você não é igual a mim, você é muito igual a mim ao mesmo tempo, né? Porque mesmo que as situações que me deixam tristes te deixem alegres, mesmo que as situações que me deixam alegres te deixem tristes, a tristeza, a alegria que a gente sente é a mesma. A dor que a gente sente, né, quando sente dor, é a mesma. Não é outra. A minha dor e a sua dor são iguais. A dor de todo mundo no mundo é igual.
mesmo que o estímulo externo que a causou, ou interno, né? Às vezes é interno mesmo, seja diferente. E é isso, na verdade, é esta questão, né, das nossas emoções, dos nossos sentimentos, é isso que nos faz ser todos iguais, mesmo sendo todos diferentes. Né? E é isso que nos faz entender que a gente pertence. Pertence o quê? A raça humana, louca do jeito que é, mas é onde eu pertenço, né? Não importa se você, no que você acredita, né? Vou ser radical aqui, né? Se você acredita que a Terra é plana, né? E Deus criou a Terra, os homens, os animais, tudo do jeito que tá aqui agora e de forma estática e estável, né? Que não vai para lugar nenhum. Ou se você acredita que Deus criou o universo e que existe vida em todo o universo e que tem seres extraplanetários interferindo na nossa vida, ou se você acredita que tudo começou com o Big Bang, né? E você é 100% científico, né? E acredita naquilo que a ciência diz, né? 100%, não importa. No fim do dia, né? A dor que cada uma dessas pessoas sente, a alegria que cada uma dessas pessoas sente, né? O prazer que cada uma dessas pessoas sente é o mesmo. Mesmo que vindo de crenças diferentes, de estímulos diferentes. Né? O que nos faz igual não são as regras sociais que disseram pra gente assim, não, olha, chorar não é bom, chorar não é bom. Essa coisa de você ficar triste, ficar mostrando pros outros que você tá triste, não, isso não é bom, isso não é bom, isso não é bom. Como que não é bom? Né? Isso não ajuda a nossa causa. Não ajuda a nossa causa, e quando eu digo que não ajuda a nossa causa, eu digo que não ajuda o nosso equilíbrio. Não é? O nosso equilíbrio é o que vai nos dar serenidade. Né? E serenidade é o quê? Serenidade é poder ser afetado, é sentir o que se tem que sentir e ao mesmo tempo estar em paz consigo mesmo. Né? Nossa, quem não quer, né? A gente até fez um vídeo só de serenidade aqui no canal por conta disso. Né? E apesar de parecer que eu tô voltando para trás, né? Porque se falei primeiro de serenidade, depois de equilíbrio, mas é porque também às vezes, né? Eu vou entendendo as coisas na medida em que eu vou caminhando. Então, assim, eu falo bastante de equilíbrio, né? Eu falo o tempo todo, porque precisa equilibrar, nós precisamos estar equilibrados. Lá no vídeo de serenidade, com certeza, eu falo em equilíbrio, né? Mas o que é equilíbrio? Né? Esta pergunta e esta reflexão sobre o que é equilíbrio, que eu estou dividindo com vocês hoje, né? É a tal da coisa da gente entender o problema antes de procurar as soluções, né? Já falei várias vezes aqui, a gente precisa na vida de menos respostas e mais perguntas, né? A gente dá tudo muito como certo, né? E a gente usa palavras como conceitos, né? Que estão pré-estabelecidos em algum lugar que a gente não tem acesso, e aí quando você pergunta para a pessoa, tá bom, mas o que é isso para você? A pessoa fica, se perde, né? Olha para você e diz assim, mas... Né? Eu tenho um amigo que um dia numa conversa ele virou e falou assim, não, porque o que eu quero é estar bem. Aí eu virei para ele e falei assim, e o que é estar bem?
E ele ficou muito bravo quando eu fiz essa pergunta, né? Ele virou pra mim assim: ah, é assim também? Se a gente vai ficar filosofando? Não. Como é que você quer estar bem se você não sabe o que é estar bem? Né? Então, como é que a gente quer estar equilibrado se a gente não tem a exata noção do que é equilíbrio? Como é que a gente quer estar sereno se a gente não sabe o que é estar sereno? Como é que a gente quer estar bem, né? Porque estar bem é estar equilibrado, é ser capaz, né, de estar sereno ou de recuperar rapidamente a sua serenidade, porque não dá para ser sereno 100% do tempo no mundo em que vivemos, mas recuperar rapidamente a sua serenidade quando alguma coisa te afeta, né? Não é isso? Isso é o importante, né? Isso é a tal de entender a serenidade. Isso é estar bem, isso é estar equilibrado, é estar harmonizado. É poder estar triste e alegre ao mesmo tempo, mesmo que mais triste ou mais alegre num determinado momento, porque qual é o problema? Dá pra, né? Isso é equilíbrio. Equilíbrio em a harmonia da integralidade. Olha que bonito. Bonito isso. E é isso. Isso é equilíbrio. É o eixo central continuar central. Mesmo que os pratos da nossa balança estejam cada um no lugar. Não estejam no mesmo nível. Porque daqui a pouco vai mudar. Nós não somos estáticos. Não somos. Somos, pelo contrário, muito dinâmicos. Né? E nesse aspecto, a tal da busca pela estabilidade, né? É uma busca impossível, porque nós somos dinâmicos. Né? Seja internamente, fisicamente, emocionalmente, mentalmente, né? O nosso corpo muda, a nossa cabeça muda, a gente aprende coisas, a gente vê novas coisas, a gente conversa com pessoas, isso vai mudando, né? Aquilo que a gente pensa e como a gente funciona, cada coisa que acontece na nossa vida traz uma emoção diferente, né? Mais forte, mais fraca, essa, aquela, não importa, mas traz. Cada fato que acontece na nossa vida é um estímulo. Né? Cada coisinha é um estímulo. Esse vídeo é um estímulo. Então, ele vai fazer você pensar, ele vai fazer você sentir, ele vai fazer você concordar ou não concordar, não importa. Você pode ficar com raiva, desligar o vídeo aos 5 segundos. Você já ficou com raiva, ele já te afetou, ele já te mudou. Equilíbrio tem a ver com movimento, com se manter em movimento e não se manter estável, parado no lugar só. Bastante coisa para pensar, né? Eu acho, bastante coisa aí para refletir. Bom, sempre convido vocês a concordando, concordou, gostou, não gostou, né? Quer discutir mais o assunto, quer falar tal? Comentários lá no nosso, aqui no YouTube. Para entrar em contato com a gente, cafécoacomadre@gmail.com, lá na nossa página do Facebook, que tem até agora o botãozinho do WhatsApp. Então dá para mandar o WhatsApp direto da página do Facebook Café com a Comadre. Tá bom? Fiquem bem. Até a próxima, um beijo enorme. E lembre-se que é quando você para de brigar com a vida, que a vida para de brigar com você.